Se o seu time vem numa sequência ruim no campeonato ou de uma rodada em que perdeu, se o seu atacante não consegue fazer gols, vive um jejum na competição, se a sua zaga tem tomado gols em todas as partidas e precisa de uma partida para não tomar gol, chama o Vasco da Gama. Até rima, né? A gente viu o Vasco fazer isso na Série A o ano passado, perdendo ali para vários concorrentes a queda para a segunda divisão, ou entregando pontos para times que vinham oscilando no campeonato, e vê essa mesma situação se repetir na Série B. Times que vêm de rodadas ruins, atacantes que não fazem gols, zagas que vêm tomando muito gol. É só jogar contra o Vasco que a coisa muda de figura. O técnico do Operário falou ali que não teve tempo para treinar o time, que só fez ali um treino tático de posicionamento e indicou o caminho para ganhar do Vasco, que era jogar nas costas do lateral Zeca, do Voa Passarudo. E eu queria que ele utilizasse bastante as costas do Zeca, utilizando bastante o corredor do nosso lado direito, trabalhando junto com o Tomás e o Alex, e ele fez isso muito bem. No primeiro tempo, se eu não me engano, ele chegou 3 vezes no fundo, utilizando as costas do Zeca. No segundo tempo, mais uma vez, ficou bem claro para mim. E a gente trabalhou essa situação. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like que é fundamental para esse vídeo ser indicado na plataforma do YouTube, chegar aí mais vascaínos. Então, te agradecer, você que tem apoiado o canal e tem deixado o like, não esquece, deixa o joinha. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha. Segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, beleza? Dito isso, sem enrolação, vamos falar de futebol. O Vasco que vive uma penúria, vive uma situação triste no Campeonato Brasileiro da Série B, fruto de todo esse trabalho feito pela gestão Jorge Salgado e o Alexandre Pássaro, né? Hoje o Vasco é 11º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, já no segundo turno, faltando 18 jogos apenas para acabar o campeonato, que vai passar voando, como eu falei, vai ser uns 3 meses aí voando para acabar o campeonato, e o Vasco com esse futebol permanecer na segunda divisão ou brigar para não cair para a Série C, porque daqui a pouco, se continuar esses resultados ruins, a gente vai ver aí a vaca indo pro brejo, mas de uma maneira incrível, assim, de acabar de vez com o clube, né? A situação do Campeonato Brasileiro da Série B ficou complicada depois do término da rodada. O Curitiba lidera com 39 pontos, 11 pontos a mais que o Vasco. O CRB tem 36, o Goiás tem 35, o Avaí tem 33, é o time mais próximo do Vasco aí no G4, que o Vasco tem 5 pontos atrás do Avaí. O grande problema é que tem 6 times na frente do Vasco brigando para entrar no G4. Então, uma situação que já não depende do Vasco. O Vasco precisa de uma sequência de vitórias para se recolocar em condições de brigar por uma vaga, e com esse futebolzinho, sobretudo com essa defesa horrorosa, a gente não chega. A gente teve um problema ali dos volantes, né, que não marcam. Aquele Rômulo, jogar com Rômulo é uma miséria. Rômulo, Andrei, Michel, enfim. A gente não tem volante. O único que ele é mais ou menos é o Bruno Gomes, que até ele tá oscilando. Até os caras jogando mais ou menos estão jogando ruim. Basta você ver o Cano, que conseguiu errar 2 gols no início do primeiro tempo. Um deles, só ele e o goleiro, coisa que não é de costume. Então até o Cano vem jogando ruim nesse time do Vasco da Gama. A gente viu que a nossa defesa ela é vulnerável. Falei várias vezes que sair no Castan, que já não vive uma fase legal, já anda errando pra caramba. A gente ia voltar a ter a zaga do Campeonato Carioca, aquela zaga que tomava de 2, 3 em todos os jogos, né? E aí eu falei aqui, o Ricardo Graça, o Hernando, o Ulisses Miranda, pode tirar para o ímpio, escolher qualquer um, que vão falhar, vão tomar gols. E não é, quando a gente fala de sistema defensivo, o problema não é só a zaga, é lógico. A gente tem que ver os volantes que não dão cobertura. Basta você ver o segundo gol do Operário, que eles roubam a bola num vacilo de saída de bola do Vasco. E ali você tem 3 jogadores do Operário, vou ver se eu consigo colocar a imagem aí. 3 jogadores do Operário sozinhos ali de frente para a área do Vasco, enquanto 2 volantes tentam chegar atrasado, e ali ele consegue o chute fora da área, bate no travessão, infelicidade sobra
quando o time tá azarado também tem isso, né? A bola bate na trave do lado de lá e não entra, aqui bate, volta e o atacante faz o gol. E aí, competência do atacante que fez o gol, aproveitando de um vacilo do sistema defensivo do Vasco. Outra coisa que os outros times já perceberam, além da lentidão, da morosidade, da dificuldade de saída de bola do Vasco da Gama, eles perceberam que os laterais do Vasco deixam muito espaço. E foi por aí que o treinador do Operário conseguiu achar um caminho para ter um volume de jogo no primeiro tempo e conseguir a vitória em cima do Vasco da Gama. Ele falou, aí eu tenho que lembrar aquela pataquada de mais um aí do Pássaro, que é esse Marquinhos Gabriel, que é horroroso, tentou dominar a bola ali de canela, perdeu, o atacante pegou e cruzou e fizeram um gol, o primeiro gol do Operário, né? E aí a gente tem também a fragilidade nas costas dos laterais. O treinador do Operário falou numa live de pós-jogo que não tinha tempo para treinar o time e o que ele fez foi posicionar, pedir para que um volante dele, que joga de primeiro volante e tem força de chegada, jogasse como segundo volante e caísse nas costas do Zeca, que ali é o caminho do ouro, ali é o espaço que o Vasco deixa para os times adversários atacar. Então ele conseguiu êxito nesse sistema frágil defensivo do Vasco, jogando nas costas do Zeca. Vou deixar o depoimento do treinador do Operário no pós-jogo aí, entre Vasco e Operário. Nossa linha defensiva, fico muito feliz pelo comprometimento de todos, pelo nosso posicionamento. A gente treinou muito pouco para essa partida, mas o pouco que a gente treinou foi somente posicionamento tático, sem muito desgaste, somente para a gente entender o que a gente tinha que fazer em determinados momentos que o Vasco tivesse com a bola. E realmente a gente conseguiu fazer isso muito bem. E o Fábio Alemão é aquele atleta que aonde você colocar, ele vai conseguir render e vai conseguir produzir. Hoje a gente teve uma função de ele jogar mais até como segundo volante do que como primeiro pela força que ele tem. E eu queria que ele utilizasse bastante as costas do Zeca, utilizando bastante o corredor do nosso lado direito, trabalhando junto com o Tomás e o Alex. E ele fez isso muito bem. No primeiro tempo, se eu não me engano, ele chegou 3 vezes no fundo, utilizando as costas do Zeca. No segundo tempo, mais uma vez, ficou bem claro para mim. E a gente trabalhou essa situação. E ele consegue render porque ele tem força, ele chega com facilidade no fundo. Ele consegue render para competir no meio, porque ele já é zagueiro de ofício. Então tá aí, você viu escancarado os problemas do Vasco da Gama. A gente precisa de 2 zagueiros para serem titulares urgentemente. A gente precisa de um volante para tomar conta ali, seu cão de guarda dessa defesa, e de um lateral esquerdo, porque o Zeca não é lateral esquerdo nem aqui, nem lá na Conchichina. Tira esses jogadores, pelo amor de Deus, contrata e um meia de criação. Então você vê aí 2 zagueiros, um volante, um lateral esquerdo e um meia. Sinal de que não contrataram porra nenhuma. A gente depende de meio time para poder tentar brigar ainda, tentar salvar uma Série B no segundo turno, que eu acho que vai ser muito difícil, mesmo com as contratações, até esses caras chegarem, se adaptarem, até tomarem conta da posição, eu acho que vai ser complicadíssimo o Vasco sair ou se livrar desse golpe. Eu quero falar para vocês aqui a respeito de um vídeo que eu fiz, falando de um possível aporte, de um patrocínio que essa gestão ia apresentar, que seria na casa dos 60 milhões em 2 anos de patrocínio, né? Aí tem gente me perguntando, cadê o patrocínio, o que foi que houve? Por isso que eu não gosto de dar matéria com negócio de primeira mão, eu gosto de comentar quando vem a notícia, quando acontece, eu venho só para comentar. Mas essa fonte que me deu, eu liguei para ele hoje, né? E ele falou, Thiago, o cenário que esses caras esperavam era o seguinte: o Vasco ganharia do Remo, o Vasco ganharia do Londrina, os 2 adversários fraquíssimos da Série B. E aí o Vasco estaria dentro do G4, faria a festa de aniversário e apresentaria esse patrocinador que é um provável investidor, é um patrocínio diferente, né? Que ia botar esse aporte de 60 milhões. Isso, para ele, seria o cenário ideal. Vasco no G4, apresentando um patrocínio de 60 milhões para 2 anos, e aí eles sabem que a eleição do dia 14 tem tudo para cair agora no início do mês que vem, que ela vai ser julgada, o caso do Eloy, e ela pode ter a gente pode ter ali uma situação pró-Eloy ali, Templários, e muitos desses agentes políticos já estão sabendo, tanto é que você vê aí a Sempre Vasco lutando para se desvencilhar do vínculo que eles criaram com a Mais Vasco, desesperados na rede social ou nas redes sociais, para poder mostrar para o torcedor que eles não têm nada a ver com o que está acontecendo no Vasco, com a Mais Vasco, que eles são oposição.
oposição de Araque. Se tem alguém responsável pelo Jorge Salgado sentado na cadeira de presidente no Vasco hoje, esse alguém é a Mais Vasco, a Sempre Vasco, do Júlio Brandt, do seu Mussa, que judicializaram a eleição, que tumultuaram, que chegaram ali, né, o seu Renato Brito, com uma liminar aos 48 minutos do segundo tempo para acabar com uma eleição que já estava ganha para o Leva esse ano. E se o Vasco está nessa situação, é óbvio que a culpa também é da Sempre Vasco. Eles estão tentando se desfazer, inclusive apoiadores deles nas redes sociais, agora estão caindo de cacete na gestão, dizendo que não presta, porque é lógico que eles sabem que pode vir um cenário de uma nova eleição aí, já no mês que vem. Então por isso que não apareceu ainda o aporte. Estamos aguardando, que o cara falou para mim: Thiago, os caras tomam 2 pancadas de 2 times ali que estão abaixo, nem estão brigando por nada na Série B. E aí eles vão apresentar um aporte de 60 milhões com a torcida fazendo protesto, xingando eles. Eles iam mandar enfiar o aporte no rabo. Então eu entendi a situação, vamos aguardar para ver se eles vão aparecer com esse aporte. Eu tenho até mais detalhes sobre ele que eu não posso dar, sobre quem é que está indicando ou trazendo esse aporte. Mas assim que a coisa desenrolar, eu trago mais novidades para vocês, tá bom? Desejar aí um ótimo fim de tarde. Se possível, eu venho com vídeo mais tarde. Se não, amanhã às 6 horas sai vídeo no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.